Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos para mais um estudo bíblico. Como é bom estar aqui com vocês mais uma vez. E agora para entrar nas cartas católicas prometidas pelo Padre Rodrigo, e hoje a gente vai começar a entrar nelas. Hoje é um dia de preparação já para a festa da colheita, que vamos realizar amanhã. Estava uma correria danada, graças a Deus começaram a chegar bastante doações. Ainda faltam algumas chegarem, espero que cheguem. Mas logo, logo faremos a nossa festa da colheita. Amanhã, a partir das 5 horas da manhã, já estaremos juntos, tá certo? Na frente da Igreja Matriz, fazendo a nossa feira da colheita. E logo depois, continuaremos o dia inteiro. E à noite, teremos o nosso leilão virtual, que você é convidado a participar conosco aqui no nosso Facebook, tá bom? Acolho a cada um de vocês, os nossos catequistas, catequizandos, pessoas de outras paróquias também, que estão aqui conosco, especialmente da minha ex-paróquia de Salgadalha, que sempre estão presentes nos nossos estudos. Sejam bem-vindos, todos vocês. Vamos rezar, pedindo auxílio do Espírito Santo para nós, para o nosso estudo de hoje, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que sejamos capazes de compreender a palavra dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Senhora Santana, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que bom mais uma vez ter vocês aqui conosco. O povo está entrando ainda na nossa live. Vamos aproveitar. Quem chega mais cedo, aproveita um pouco mais, aprende um pouco mais do que os outros. Então, se vocês lembram, a semana passada, nós tratamos sobre o livro do Deuteronômio, especialmente sobre a parte central do Deuteronômio para este mês da Bíblia. Abre a tua mão para o teu irmão, que está no capítulo 15 de Deuteronômio, que são as leis sociais. Nós encontramos ali. Hoje vamos mergulhar nas cartas católicas, a partir de hoje, e também na carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus antigamente era considerada a carta de São Paulo. Hoje, a gente já sabe que ela não é de Paulo, não sabemos qual é o autor de verdade, mas sabemos que ela traz grande ensinamento para nós, especialmente porque apresenta Jesus como sacerdote, sumo e eterno sacerdote, que oferece a si mesmo a Deus pela nossa salvação. Tá certo? Mas vamos lá. Vamos pegar a nossa Bíblia no Novo Testamento. O Novo Testamento começa com o livro do
Evangelho de Mateus. Então, a partir do Evangelho de Mateus, nós entramos no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos que nós temos, não é verdade? Logo depois nós vimos que aparece os Atos dos Apóstolos, que é um livro, na verdade, solto, ele não tem um grupo, ele é quase um 5º evangelho e é a transição entre os evangelhos e as cartas de São Paulo, certo? Até o capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos nós encontramos propriamente os Atos de Pedro. A partir do capítulo 9 nós encontramos os Atos de Paulo. Então Pedro e Paulo são as grandes personagens dos Atos dos Apóstolos. Logo depois nós encontramos então as cartas de Paulo, que vão desde Romanos até Filemon. Filemon é a última carta de São Paulo. São 13 cartas atribuídas a São Paulo, tá certo? Depois a gente pode ter a oportunidade de estudá-las também. A partir de Filemon, nós encontramos então a carta aos Hebreus, que era considerada de São Paulo, mas agora não é mais assim. E logo depois encontramos as nossas cartas católicas, que é onde vamos entrar a partir de agora, tá certo? Vamos aproveitar bastante dos ensinamentos das cartas católicas. Antes de tudo, eu queria dizer que essas cartas, começa com Tiago, na verdade, Tiago, Pedro e Pedro, 2 de Pedro, João, 3 de João e 1 de Judas. São 7 cartas ao todo que vamos estudar a partir de hoje, tá bom? Hoje vamos fazer uma breve introdução e especialmente começar a entrar na carta de São Tiago. São Tiago que escreveu um pouco fazendo uma contraposição com São Paulo. São Paulo, na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos, defendia muito a salvação pela fé. É a fé em Jesus Cristo que nos salva, assim dizia São Paulo. Mas São Tiago diz que a fé sem as obras são mortas, é morta. Então tem uma certa contraposição entre São Tiago e São Paulo. Por isso a carta de Tiago, nós vamos ver, demorou muito para ser aceita como escrito sagrado, porque um pouco contradizia os escritos paulinos, quando na verdade não é assim. São Tiago concordava com São Paulo, mas dizia é preciso um pouco mais, não basta a fé, é preciso a fé com as obras, tá bom? Mas vamos lá. Quem vai nos ajudar neste estudo é especialmente Tuni e Alegre, com este livrinho aqui de introdução ao estudo da Bíblia, Escritos Joaninos e Cartas Católicas, tá certo? E hoje, de forma especial, vamos pegar com Volga a carta de Tiago, tá bom? São os livros que vão nos orientar, além das minhas apostilas de quando estudei na faculdade sobre as cartas católicas e Hebreus, certo? Então nós vamos ver as 7 cartas católicas a partir de hoje e o livro de Hebreus. Por que elas são chamadas de cartas católicas? Porque elas são dirigidas a todas as igrejas. Não é mais dirigida como São Paulo, que escrevia a uma comunidade. Carta de São Paulo aos Romanos, era a comunidade de Roma. Carta de São Paulo aos Efésios, era a comunidade de Éfeso. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, era a comunidade de Tessalônica. Então, Paulo sempre escrevia ou para pessoas ou para comunidades específicas. Ele mandava suas cartas com destinatários muito claros. Já as cartas católicas, a partir de São Tiago, elas não têm um destinatário só, não é para uma comunidade, não é para uma pessoa, mas é para toda a igreja, por isso são chamadas de católicas. Católica significa universal. Vamos ver isso concretamente? Pega, por favor, a carta de São Tiago, a primeira carta que nós vamos estudar. Está lá bem no finzinho da Bíblia, olha quantas páginas faltam. Logo antes de Apocalipse, nós encontramos as cartas católicas, tá bom? Então pega lá, procura aí a carta de São Tiago. Já escreveram, papel e caneta na mão, para escrever as coisas que o padre está dizendo? Então, cartas católicas significa que são cartas universais, escritas para toda a igreja. Isso a gente não deve esquecer, tá bom? Então, nota direitinho, porque as palavras passam, mas o que a gente escreve vai permanecer para sempre. Então, quando o padre perguntar, ou o catequista, quais são as cartas católicas, nós já sabemos. Tiago, 1ª e 2ª Pedro, João e João, 3 cartas de João e uma carta de Judas. Não Judas Iscariotes, mas Judas Tadeu, o santo, tá bom? Vamos lá então? Pega Tiago 1:1. Quem já achou o livro de Tiago 1:1, vai ler aí.
Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão. Saudações. Aqui nós encontramos, então, o destinatário da carta de Tiago. Quem é o destinatário? As 12 tribos da dispersão. Quem são as 12 tribos? 12 é um número simbólico que significa a totalidade do povo. Então, as 12 tribos da dispersão nada mais são do que toda a igreja. Então, a carta de São Tiago é dirigida a toda a igreja. Lembrem que o 12 é muito simbólico na Bíblia. Eram 12 as tribos de Israel. Para dizer toda a terra, todos os filhos de Israel no Antigo Testamento, eram 12. Então, se fala da totalidade do povo quando tem o número 12. 12 também são os apóstolos de Jesus Cristo. Então, todos os seguidores de Jesus estão resumidos no número 12. Entendido? Então, aqui São Tiago escreve claramente as 12 tribos da dispersão. Aos 12, a toda a igreja de Jesus Cristo. Certo? Dispersão porque eles foram dispersos pelo mundo afora por conta da perseguição. E aí Tiago escreve para eles. Pega depois, primeira carta de São Pedro. Pode passar as páginas de São Tiago, é uma carta muito pequena. E nós vamos encontrar de novo o endereço da carta de São Pedro. Só para a gente ter uma ideia do que significa a carta católica, que é dirigida a toda a igreja. Então ali nós encontramos, nas cartas católicas, justamente Pedro dizendo, Pedro 1:1, 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Então, aqui, São Pedro está dirigindo a toda a igreja a sua carta. Está ficando claro para vocês? Então, todas as cartas católicas são dirigidas para toda a igreja de Jesus Cristo. Não para uma comunidade, não para uma pessoa, como São Paulo fazia, mas para toda a igreja destinatária dessas cartas. Certo? Vamos pegar a segunda carta de São João. Passa 1 Pedro, passa 2 Pedro, passa 1 João, e nós encontramos a segunda carta de São João. Segunda carta de João 1:1. Encontraram aí? A segunda carta de São João. Amém ou misericórdia? Dona Quitéria está acompanhando lá de Salgadalha. Que saudade, Dona Terinha, da senhora e do povo todo aí. Vamos lá. Segunda carta de João 1:1. O ancião é o autor para a igreja eleita e a seus filhos, que amo na verdade. Não apenas eu, mas todos os que conhecem a verdade. Então aqui nós temos o destinatário dessa segunda carta de João. Quem é? A senhora eleita. Quem é essa senhora eleita? A igreja. Então toda a igreja é destinatária também da carta de João. O mesmo acontece com a carta de São Judas. É só passar uma página que aí a gente já passou 2 João e 3 João, que são escritos pequenininhos assim. A gente vai matar num piscar de olhos. Vai ser uma maravilha. Então, na carta de São Judas, capítulo 1, versículo 1, nós encontramos de novo Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, quem são os destinatários da carta? Lembrem sempre, gente, a carta é como a gente entende hoje mesmo. Eles escreviam e mandavam a carta para alguém. Neste caso das cartas católicas, aqui, por exemplo, no caso de Judas, quem são os destinatários? Os que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então não tem um destinatário único, não é para o Padre Rodrigo, não é para o Bispo do Antorino, não é para a comunidade de Serrinha, é para toda a igreja, para todos os amados de Deus Pai. Certo? Entendido isso daqui? Então a catolicidade das cartas nós já acabamos de entender. Não tem muito o que dizer a este respeito. Vamos pegar então a carta de São Tiago. Vamos voltar lá na carta de São Tiago e começar a aprofundar um pouco o texto de São Tiago para todos nós. Tá bom? Podemos andar? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Já entenderam o que significam cartas católicas? São cartas direcionadas a toda a igreja e não a uma pessoa ou a uma comunidade específica, certo? Então vamos para frente. Se ninguém tem perguntas ou dúvidas,
As cartas, antes de tudo, estão organizadas conforme São Paulo disse que eram as colunas da igreja. Pega a carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas, nós encontramos São Paulo dizendo a ordem que deve ser as cartas católicas. São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Conhecendo, diz São Paulo, a graça a mim concedida, Tiago, Cefas, Pedro e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-me a mão. Então, Tiago, Pedro e João. Esta é a ordem das cartas, está aqui na carta aos Gálatas. São Paulo já dizia quem eram as colunas da igreja e qual deveria ser a ordem dessas cartas católicas. Ele não fez com essa intenção, mas a Bíblia foi organizada assim, com base neste versículo. Tiago, Pedro e João, depois Judas, que é a outra carta católica. Tá bom? Podemos andar então? Gálatas 2:9, viu? Que diz a ordem das comunidades. Das cartas, melhor dizendo. Vamos lá. É preciso lembrar que a canonicidade, escreve aí a palavra cânon, C-A-N-O-N, cânon. O cânon da igreja, o cânon da Bíblia, na verdade, significa o quê? A regra. A regra que a igreja usou para dizer esta carta é inspirada por Deus, aquela outra não é. Vamos fazer um exemplo. A carta Pastor de Hermas, por exemplo, ela não entrou na Bíblia, mas é tão antiga quanto os escritos do Novo Testamento. É uma obra muito antiga, mas a igreja disse, este livro não é inspirado por Deus, portanto não entra na Bíblia. Outro exemplo, a carta de São Clemente aos Coríntios não entrou na Bíblia. Por quê? Porque a igreja achava que aquela carta não era inspirada por Deus. Então, o que é o cânon que eu mandei vocês escreverem? O cânon significa a regra. A regra que a igreja estabeleceu para dizer este livro é sagrado, portanto entra na Bíblia. Este livro não é sagrado, então não entra na Bíblia. A carta de São Tiago, ela teve muito trabalho de entrar na Bíblia. Por quê? Porque, como eu já disse, ela um pouco contradizia os ensinamentos de São Paulo. São Paulo, na carta, especialmente na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos, sempre ensinou que a fé nos salva. A fé em Jesus Cristo basta para a nossa salvação. E São Tiago, o grande tema central da carta de São Tiago é justamente o cumprimento da lei, das regras. Então, se São Paulo dizia as regras não salvam, São Tiago diz a fé sem as regras não serve a nada. Então, por conta dessa contraposição, se passaram 4 séculos para que a carta de São Tiago entrasse na Bíblia. Foi somente no ano 380 depois de Cristo que a igreja definiu esta carta inspirada. Então vejam bem, não é a Bíblia que dá origem à igreja, é a igreja que dá origem à Bíblia. Então os nossos irmãos protestantes, eles se baseiam muito, e isso é fundamental, na palavra de Deus, na Bíblia. Mas eles não entenderam que quem inventou a Bíblia foi a igreja. Então a igreja disse, esses livros são inspirados por Deus, conforme um cânon, significa uma regra específica. A igreja então diz, este livro foi inspirado por Deus, esses outros não foram. A igreja dá origem à palavra de Deus e ao mesmo tempo se deixa orientar por esta palavra que ela definiu como inspirada, como sagrada. Entendido? Dá um pouco de nó na cabeça porque muitas vezes a gente pensa a Bíblia como se tivesse caído do céu. E não foi assim, foram homens que a escreveram e a igreja definiu. Este é um livro inspirado. Outros não são livros inspirados. Eu já citei, por exemplo, a carta Pastor de Hermas, e citei também a primeira carta de São Clemente aos Coríntios, que não entrou na Bíblia. Cânon, neném, significa regra, certo? Então a igreja estabeleceu algumas regras para dizer que os livros da Bíblia são inspirados ou não, certo? Os livros escritos são inspirados ou não. Então cânon significa regra, tá certo? Foi a igreja que disse, este livro, por exemplo, de São Tiago, foi inspirado por Deus e não o contrário. Entendido? Perguntas, dúvidas até aqui? Se não tem, nós vamos adiante.
Tanto é verdade que a carta de São Tiago foi muito discutida se entrava na Bíblia ou se não entrava na Bíblia, se era inspirada por Deus ou se não era, que o próprio Lutero, já no século XV e XVI, na Reforma Protestante, chamou a carta de São Tiago de carta de palha. É uma carta, segundo ele, que não tem muita serventia, segundo Lutero. Não tinha muita serventia justamente porque contrapunha a doutrina da graça de São Paulo, dizendo, como eu já disse, São Paulo defendia que só a fé era suficiente para salvar o povo. Tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês escrevam, além de cânon, é a palavra pseudônimo. Sabe o que significa isso? A internet está travando. É só com uma pessoa, é com todo mundo. Espero que seja só com uma, viu? Porque aí o problema é na casa. Vamos lá. Escreve aí pseudônimo. P-S-E-U-D-O-N-I-M-O. Pseudônimo. Calma, Maria Clara. Eu tô calmo, minha filha. Escreve aí direitinho. Pseudônimo. Pseudônimo, o que significa? Significa que uma pessoa escreveu um escrito qualquer e colocou a assinatura de outra pessoa. Vamos fazer um exemplo. Eu quero dar autoridade a um escrito meu, a um pensamento meu, escrevo o meu pensamento e depois assino embaixo Dom Otorino Assolari, ou pior ainda, Papa Francisco. Então aquele escrito fica parecendo que foi ou o bispo ou o Papa que escreveu. Aí tem mais autoridade. Porque se for só o padre, coitado, o padre bichinho não tem muita autoridade não. Então eu escrevo uma carta e falsamente assino com outro nome, certo? Deixa eu dizer para vocês, e não se assustem, que essa era uma prática muito comum nos escritos bíblicos. Quase todos os escritos bíblicos não pertencem aos autores aos quais são atribuídos. Por exemplo, a carta de São Tiago. Muito provavelmente não foi o Tiago, irmão do Senhor, que escreveu. Isso, Emanuel, pseudônimo, é assim mesmo que escreve. Muito provavelmente não foi Tiago que escreveu a carta de São Tiago. Como muitas cartas de São Paulo, não foi São Paulo que escreveu. Como o livro do Deuteronômio, como eu já disse na semana passada, não foi Moisés que escreveu. Mas aí quem escreveu o livro assinava como se fosse estes grandes, ou Moisés, ou um dos apóstolos de Jesus Cristo, para dar autoridade ao escrito. Entendido? Então, a carta de São Tiago, muito provavelmente, quase que com certeza, não é uma carta de Tiago verdadeiramente, mas é de um autor de Antioquia ou de Alexandria, que conhecia muito do Antigo Testamento, muito da palavra de Deus, viu? E escreveu esta carta entre os anos 80 e 100 depois de Cristo. São Tiago, na verdade, tinha morrido nos anos 44 depois de Cristo. Vejam, a carta só foi escrita no ano 80, entre 80 e 100. E por causa disso não pode ser atribuída a Tiago. Então foi um pseudônimo que nós não sabemos quem é. Certamente era um discípulo de São Tiago, porque naquela época os discípulos de Jesus Cristo fizeram outras comunidades ao redor de si, entendido? E aí estes discípulos certamente escreviam as cartas e atribuíam aos seus apóstolos de referência. Neste caso, ao apóstolo São Tiago, certo? Então nós temos, eu vou falar alguns escritos, por exemplo, que não entraram no cânon da Bíblia. Eu já falei alguns, né? A primeira carta de Clemente aos Coríntios, a carta de Barnabé. São Barnabé foi um discípulo de Jesus Cristo, mas não entrou na Bíblia. Didaquê. A Didaquê foi um escrito mais ou menos da época da carta de São Tiago, pelo ano 100 mais ou menos, e não entrou na Bíblia. Pastor de Hermas, e tem tantos outros, o Evangelho de São Tiago. São muitos escritos, tão antigos quanto os escritos do Novo Testamento, mas que não entraram no cânon da Bíblia. Isto é, não entraram na regra para serem considerados inspirados. Entendido? Vamos lá, então. Vamos continuar as nossas explicações. Então, nós já sabemos que provavelmente não foi Tiago que escreveu, mas um discípulo de São Tiago. Isso, Tonho está dizendo que Tiago morreu em 44, era o apóstolo irmão de João, que eram considerados os
filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, que Jesus chamava de Boanerges, os filhos do trovão, né, Tonho? Isso mesmo. Mas também tem outro Tiago, o Tiago que é chamado irmão do Senhor, que provavelmente era um primo de Jesus. Esse outro Tiago, que também era discípulo de Jesus, morreu pelo ano 66, mais ou menos, certo? Mas também não é dele, muito provavelmente não é dele esta carta. É de um dos seguidores de Tiago. Tá bom? Entendido? Então vamos para frente. O ambiente literário, esta carta tem muita familiaridade com o Antigo Testamento. Então provavelmente o autor da carta, ele era judeu da diáspora. Ou seja, um judeu que não vivia mais na Terra Santa, mas que tinha sido dispersado. Então ele era judeu, se converteu ao cristianismo e depois começou a falar de Jesus Cristo. Certamente seguiu São Tiago, Tiago o evangelizou e ele foi convertido. Certo? Por que a gente sabe disso? Porque ele cita muito o Antigo Testamento. Se ele não conhecesse, se ele não fosse um judeu convertido, ele não conheceria a Bíblia. Ele não conheceria o Antigo Testamento, certo? Ele falaria com outros argumentos, com argumentos mais filosóficos, mais, para dizer assim, mais distantes do Antigo Testamento. Não é o caso. Ele tem muita proximidade com o Antigo Testamento, tá bom? A carta de São Tiago só fala de Jesus 2 vezes. Tem 5 capítulos e só 2 vezes aparece o nome de Jesus. Então, o tema central, como nós já vimos, é a lei perfeita, a lei do amor ao próximo, mas expressamente só se fala no nome de Jesus 2 vezes. Então, mostra que de verdade tem uma proximidade com o Antigo Testamento. E mais que isso, bebe de uma filosofia estoica. Então, certamente era um autor que, além de ter raízes judias, ele teve contato com a filosofia pagã. E por ter contato com a filosofia pagã, ele também usou o estoicismo como base da sua carta, tá certo? Tinha a filosofia cínica por trás do escrito de São Tiago, tá bom? Rebeca está pedindo para repetir o significado de pseudônimo. Pseudônimo significa um autor falso, para dizer assim. Alguém que quer dar autoridade ao seu escrito e assina com o nome de alguém importante. Entendido? Por exemplo, você, Rebeca, foi Rebeca que perguntou? Foi. Você, Rebeca, você escreveria um escrito e assinaria como Dilma Rousseff, para dizer, foi uma ex-presidente que escreveu, então daria uma autoridade, certo? Quando, na verdade, é um falso autor do seu escrito. Tá bom? É um documento feito por outra pessoa. Muito bem, Evanilde. Ótimo. Então, a gente pode ir mais para frente, né? Então, a discussão que gira em torno da carta de São Tiago é sempre a fé e as obras. A fé precisa ser vivida com obras, não basta ter a fé no coração, é preciso praticar a fé, segundo São Paulo. São Paulo fala também da escatologia cristã, no capítulo 5. Escreve aí escatologia. Escatologia, que significa o quê? Escatologia, que é um dos temas da carta de São Tiago, é justamente o fim dos tempos. Escatologia significa o fim dos tempos, a salvação, a esperança cristã, as últimas coisas, certo? Isso é escatologia. Escatologia significa o estudo do fim, o estudo das coisas últimas, da salvação, céu, inferno, purgatório, tudo isso é tema de escatologia, tá bom? E também fala da iniciação cristã, logo no início, sobre como se deve iniciar os cristãos na fé. A gente tem, por exemplo, esse tema no capítulo 1, versículo 18. A gente vai ver mais à frente, quando a gente fizer uma leitura corrida do livro de São Tiago, tá bom? Mas tem a escatologia e a iniciação cristã. São 2 temas, um no início, outro no fim, seguindo uma regra da carta de São Tiago. Existe um paralelismo inegável com a carta de São Tiago e a primeira carta de São Pedro. Então, Tiago se aproxima muito de 1 Pedro. Provavelmente os dois tiveram as mesmas fontes de pesquisa, ou seja, foram inspirados pelas mesmas pessoas ou por ensinamentos parecidos, certo? Por isso, tanta proximidade a gente vai ver quando estudarmos a primeira carta de São Pedro.
Outra coisa é um gênero literário da carta de São Tiago é sempre a parênese. O que é a parênese? Uma carta parenética significa, escreve aí, viu? Porque essas coisas, depois quando o padre falar, o padre não vai dizer mais o que significa, porque vocês já devem saber. O gênero literário se chama parênese, desse jeito que o padre está falando mesmo. Parênese, paré, com acento circunflexo, nese. Parênese significa justamente uma exortação moral. Então é uma carta que tem muitas exortações morais, muitas de verdade, muitas ordens. O que é uma exortação moral? É dizer, você tem que fazer isso. Você precisa fazer isso para ser um bom cristão. Isso é uma exortação moral. E aqui a gente pode, só para ter uma ideia, por 108 versículos tem a carta de São Tiago. Isso daqui é curiosidade, viu? Se quiser anotar, nota. A carta de São Tiago tem 108 versículos. 54 deles são imperativos. São exortações morais de como a gente deve viver. Vejam, de 108, 54, exatamente a metade, são exortações morais, dizendo faça assim. É assim que você deve se comportar. Certo, Douglas, que está pedindo para o padre falar devagar? Eu espero que esteja ficando claro. Se alguém tiver alguma dúvida, é só anotar ou depois reassiste a live para tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, o gênero literário é parênese, ou uma carta parenética, que significam exortações morais. Entendido? Agora eu vou pedir a vocês que façam um pouco de assassinato na Bíblia de vocês. Olha como é a Bíblia do Padre, toda assassinada, tá vendo? Toda riscada. Assim deve ser, Epístola de São Tiago, tá vendo? Assim deve ser a nossa Bíblia, toda bem riscada. Por quê? Porque depois que a gente passa... Eu não gosto de escrever meus estudos bíblicos fora da Bíblia, porque depois eu não sei onde eu boto o papel, fico perdido. Então já escrevo na Bíblia, porque depois vai ser mais fácil. Eu sei onde é que está. Quando eu ler aquele escrito, eu já vou me recordar daquilo que eu estudei. Certo? Então é uma dica que eu dou para vocês. Se quiserem, comecem a escrever também na Bíblia de vocês. Para mim, ajuda muito. Aí essa Bíblia eu vou levar para o resto da minha vida. Se vocês verem a bagaceira que é aqui, meu Deus. E quanto mais eu estudo, mais eu vou acrescentando um pouquinho. Tá certo? Então vamos aproveitar. Se quiserem, então comecem a escrever agora a estrutura do livro de São Tiago. Primeiro a gente vai ver a estrutura, certo? A gente já viu várias coisas, conceito de canonicidade ou de cânon, conceito de pseudônimo, conceito de parênese. Já vimos que São Tiago não foi o verdadeiro autor da carta de Tiago. Já vimos que ela foi escrita entre os anos 80 e 100 depois de Cristo, tá bom? Entendemos o que significam livros apócrifos. Na verdade, eu não falei assim. Então, nota aí. Livros apócrifos são aqueles livros antigos que a Igreja não considerou como inspirados por Deus e, portanto, não entraram na Bíblia. Vou repetir, para ninguém achar difícil. Livros apócrifos são aqueles que eu já citei alguns exemplos. São livros antigos que a Igreja não reconheceu como livros inspirados por Deus e, portanto, eles não entraram na Bíblia. É aqueles livros que eu citei antes, a Carta do Pastor de Hermas, a de Daquê, a Carta de Barnabé, a Carta de Clemente aos Coríntios, o Evangelho de São Tiago. São todos livros escritos muito antigos, tanto quanto os livros da Bíblia, mas não entraram no cânon, ou seja, não entraram dentro da Bíblia, tá bom? Livros apócrifos são chamados. Enquanto aqueles que entraram na Bíblia são chamados de livros canônicos, porque estão dentro do cânon, tá bom? Dentro da regra da inspiração. Podemos andar então? Então vamos começar a escrever na nossa Bíblia ou num caderninho à distância, ao lado. Primeira parte da carta de São Tiago. Creuza está perguntando se os livros são inspirados por Deus ou por pessoas. Creuza, todo livro que está na Bíblia, a Igreja reconhece como livros inspirados por Deus. Eles foram escritos por pessoas. Por isso, os livros têm muitos traços de pessoas. Por exemplo, é o caso de Tiago. Ele tem os traços da pessoa que o escreveu.
de uma pessoa que conhece o judaísmo de perto, de uma pessoa que teve proximidade com a filosofia cínica, com o estoicismo, certo? Então, nós conhecemos a pessoa por causa do seu escrito, mas não quer dizer que este livro não foi inspirado por Deus. Quer dizer que nós, seres humanos, não somos, como dizer assim, um cano de água, onde a água passa por dentro e sai ilesa do outro lado. Não é assim. Quando a palavra de Deus entra, inspirada por Ele, ela carrega consigo tudo que eu tenho de humano. Eu escrevo o livro da forma que eu sei escrever. Por exemplo, a carta de São Tiago foi escrita num grego muito bom. Ele era um cara muito, sabe, daqueles porreta mesmo. Ele conhecia o grego como pouca gente. Já se você pegar o livro do Apocalipse de São João, é um grego horrível. Você não consegue entender quase nada. Parece que o cara era analfabeto, aquele que escreveu o Evangelho de São João. É tanto verdade que é até difícil de entender, de traduzir o livro e de entender o que ele significa, certo? Dizem, na verdade, que João forçava a língua no Apocalipse para falar de verdades que ele via, mas que não conseguia expressar com as palavras. Fato é que, ou com essa intenção ou não, o grego do Apocalipse de João é um horror. Já o grego da carta de São Tiago é perfeito, praticamente. É de um filósofo mesmo, de quem conhecia, de quem sabia, que tinha segurança daquilo que estava escrevendo, nas concordâncias, na lógica estrutural do texto, tudo isso. Entendido? Então, eles são inspirados por Deus, mas carregam o que as pessoas têm. Eu não posso escrever bem se eu não conheço bem o português. Mas isso não quer dizer que o meu escrito não seja inspirado por Deus. Entendido? A inspiração, já que você tocou nesse tema, pode notar aí. A inspiração se resume somente na palavra de Deus, então Deus só inspirou aquilo que está escrito na Bíblia? Não. Deus inspirou em toda a história do povo. Desde o Antigo Testamento, Deus inspirava, por exemplo, vamos pensar em Jetro, o sogro de Moisés. O sogro de Moisés, ele inspirou Moisés para divide os trabalhos, Moisés. Você não vai conseguir guiar o povo sozinho. E aí Moisés formou grupo de 10, de 5, de 50, de 100 e colocou governantes sobre esses grupos. Queriam julgar as suas relações interpessoais para não ficar tudo em cima de Moisés. Jetro era um pagão, não era do povo de Deus, certo? E Deus sempre inspira. A Bíblia não encerra a inspiração de Deus. Deus continua inspirando, inclusive, hoje, os homens e as mulheres, você e eu também, tá bom? Agora é fato, a Bíblia contém todo, vamos dizer assim, o maior cabedal da inspiração de Deus. Toda a inspiração de Deus hoje tem que estar baseada na Bíblia. Se eu digo alguma coisa dizendo que é inspiração de Deus, mas ela é contraditória com a palavra de Deus, então não é inspiração de Deus. Entendeu? A Bíblia se tornou como se fosse o parâmetro da verdade e da inspiração. Entendido? Mas não encerra toda a inspiração. Vamos para frente, senão a gente não consegue fazer nem a estrutura do livro de São Tiago. Eu já vi que a gente não vai entrar no texto hoje. A gente só está nas partes introdutórias, tá bom? Vamos lá. Primeira parte do livro de São Tiago vai do capítulo, antes de tudo tem um pré-escrito. O pré-escrito é o quê? O autor e o endereço da carta. Então, o pré-escrito, pode notar aí na Bíblia de vocês, se quiser. O pré-escrito está em Tiago 1:1. Só um versículo. Tiago 1:1 é o pré-escrito, onde tem o autor e os destinatários da carta. Certo? Logo depois, Tiago 1:2, aí vocês podem notar em cima de Tiago 1:2. Tem a constância e fidelidade nas provações. Aqui é como se fosse um título para a gente saber do que é que São Tiago vai falar dali em diante. Saber a estrutura, gente, facilita muito a leitura depois. Por quê? Porque quando a gente se sentir perdido, que estiver lendo a partir de Tiago 1:2, a gente volta no título. Ah, eu não estou entendendo. Então eu volto no título que eu acabei de notar. Constância e fidelidade nas provações. Pronto, eu já vou saber do que é que São Tiago está falando. E aí não vou ficar tão perdido como se não estivesse entendendo nada daquele texto da Bíblia. Entendido? Então começa em Tiago 1:2 e vai até o versículo 18.
constância e fidelidade nas provações. Certo? Depois a gente vai ver os subtítulos disso daí. Segunda parte, começa Tiago 1,19. Pode colocar o número 2, segunda parte, em Tiago 1,19. O título desse trecho é Escuta e Prática da Palavra. Então aqui Tiago começa a falar que é preciso praticar a palavra de Deus, certo? O Anderson, um abraço para você lá do Saquinho e todo o povo do Saquinho, viu? E todo mundo que está participando da live com a gente. Tá bom? Padre, a Bíblia Sagrada, vamos ver aqui a pergunta. É a mesma que os Testemunhas de Jeová? Está perguntando Conceição Lopes. Olha, Conceição, cada tradução é uma traição da Bíblia. Porque se a gente quer estudar a Bíblia de fato como ela é, a gente tem que pegar os livros originais, tá bom? São coisas diferentes, mas uma vírgula na Bíblia muda todo o sentido. Vou fazer um exemplo. Vocês já viram Jesus dizendo na cruz ao ladrão. Vamos lá. Hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não é assim? A Igreja Católica coloca a vírgula depois de hoje. Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Antes de hoje, na verdade. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia protestante, o que é que faz? Coloca a vírgula depois de hoje. E aí fica assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não sei quando, eu sei que você estará. Entendeu? Só a pontuação, só uma vírgula já muda todo o sentido. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não sei quando. Entendeu? E o que é que acontece? No grego antigo não existia sinal de pontuação. Qual é a vírgula certa? É antes ou depois de hoje? Não sabemos. Não sabemos. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Aí a gente tem que investigar toda a palavra de Deus, ver todo o sentido e perceber que a salvação é imediata, como prega a Igreja Católica, certo? Mas por aquele versículo não dá para saber se é hoje que aquele ladrão estará com Jesus no paraíso ou se Jesus está dizendo hoje que ele vai estar no paraíso algum dia. Deu para entender ou deu um nó na cabeça? Deixa isso de lado que eu não vou entrar nisso agora não, tá bom? O que eu tinha de explicar disso eu já expliquei. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu vai assistir de novo depois. Vamos lá. Então a segunda parte é a escuta e prática da palavra de Deus, que vai de São Tiago 1,19 até São Tiago 2,26. Escuta e prática da palavra de Deus, é a segunda parte. Isabela, neste instante eu repito, tá bom? Terceira parte, vai de capítulo 3, versículo 1. O título da terceira parte é A Sabedoria do Alto e a Sabedoria Terrena. Nota aí, a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. Capítulo 3, versículo 1 começa. A sabedoria do alto e a sabedoria terrena. Viu? E vai até o capítulo 4, versículo 12. Então, de 3:1 a 4:12, a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. Quarta parte, começa em 4:13. Tiago 4:13, quarta parte. Nós temos aqui instruções para a vida comunitária. Então, é o título da quarta parte. Instruções para a vida comunitária. Certo? Vai de 4:13 até o fim da carta 5:20. É uma carta pequena, somente 5 versículos, mas a gente vai ver que ela não é uma carta de palha, como dizia Lutero, Martim Lutero, mas é uma carta muito rica para todos nós, inclusive na defesa dos pobres, no autocontrole, na vivência cristã, na justiça dentro da comunidade cristã e coisas assim, tá certo? Vamos lá, vamos repetir então as 5 partes que nós vimos. Primeiro um pré-escrito, que não é uma parte, não é uma das 4 partes. O pré-escrito é 1:1, certo? A partir de 1:2 tem constância e fidelidade nas provações, é a primeira parte. De 1:2 até 1:18. De 1:2 a 18 é, então, constância e fidelidade nas provações. Segunda parte, de 1:19 até 3:26.
escuta e prática da palavra. De 1,19 até 2,26, melhor dizendo. De 1,19 a 2,26, escuta e prática da palavra. Terceira parte, que vai de 3,1 até, vamos ver, 4,12. É a terceira parte, sabedoria do alto e sabedoria terrena. Quarta parte, de 4,13 até 5,20. Instruções para a vida comunitária. Entendido? Todo mundo notou? Quem não notou, depois vai rever e aí nota tudo direitinho. Gente, eu não queria entrar agora no texto propriamente dito. De agora em diante, nós vamos ler todo o texto da Carta de São Tiago. E todas as cartas católicas e também hebreus, nós vamos seguir a mesma metodologia. Primeiro vamos fazer uma breve introdução sobre o autor, o tempo de escrita, as inspirações, tudo que ele tem de cabedal, porque isso facilita a nossa leitura da carta. E depois entraremos na leitura propriamente dita. Esta leitura, vamos ler todas as palavras da Carta de São Tiago e tentar extrair todo o conteúdo dela, entender tudo. Não podemos sair com nenhuma dúvida, teremos que sair doutores nas cartas católicas, tá bom? Quem dera, Jesus, tem muito que estudar para sair doutores. Mas hoje nós terminamos, então, este nosso estudo. Tem o quê? 45 minutos, mais ou menos, que a gente está estudando. E aqui nós vamos encerrar este estudo, tá bom? Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta que eu não vi, que eu não respondi, depois vocês podem fazer estas perguntas na nossa live e nós iremos tentar respondê-las, certo? Então procurem estudar direitinho, aprofundem, peguem a Bíblia de vocês. Lá sempre tem a introdução antes dos livros da Bíblia. Vocês podem ler aquela introdução, vocês podem grifar alguma coisa, vocês podem questionar alguma coisa para o próximo estudo de hoje às 8, 7h30 da noite, tá bom? Nós contamos com a participação efetiva de cada um de vocês na nossa live, fazendo com que este nosso estudo bíblico fique ainda mais rico, tá certo? Um abraço, que Deus abençoe a vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.